Glória a Deus, mais um culto de jovem, né? Eu converti quando eu era jovem, era mais jovem. E é um tempo difícil e eu louvo a Deus pela mocidade daqui, pela quantidade de jovens que ainda estão perseverando no conjunto. Eu agradeço a Deus pela oportunidade dada pelo pastor Adelaido, esse meu conterrâneo, né? A todos os irmãos, eu louvo a Deus. Eu queria dizer que eu não sou pregador, irmãos. O irmão me chama de pregador, mas eu não me considero pregador. Estou aqui nervoso, mas os irmãos tenham um pouco de paciência. Eu queria ler um texto que está no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17. Uma passagem bastante conhecida que vai falar sobre a batalha de Davi e Golias. Do jovem Davi contra o gigante Golias. 1 Samuel, capítulo de número 17. 3 versículos. O versículo 40, o versículo 45 e o versículo 50. 1 Samuel, capítulo 17. Quantos acharam, digam amém? O 40 diz assim: E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 cestos do ribeiro, e pôs-se numa froge de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O 45 diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos do Israel, a quem tens afrontado. E o 50 diz assim: Assim Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e uma pedra, e feriu o filisteu e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. Glória a Deus. Todos nós já ouvimos falar sobre essa grande batalha, talvez uma das maiores batalhas no Antigo Testamento, a batalha de Davi, um jovem garoto contra o gigante Golias. Todos nós sabemos, até as crianças sabem. Quem não viu pelas escrituras já assistiu algum filme ou algum desenho. Mas é importante falar aqui sobre a situação da nação israelita nesse momento. Porque a nação aqui israelita, antes de Davi tinha Saul, e antes de Saul, a nação israelita vivia num governo teocrático. Deus tira Israel do Egito. Deus, no governo teocrático, Deus tira Israel do Egito, e leva Israel ao deserto. E tira Israel do Egito e vai para o deserto para tirar o Egito de Israel. E assim Deus vai moldando o povo debaixo desse governo. E aí vem Josué, vem os juízes, até chegar quando o povo pede a Deus um rei. É interessante que o povo não quer mais se rebaixar a Deus. O povo não quer mais confiar a Deus. O povo enxergava as outras nações e viam que cada nação tinha seu rei, mas o rei da nação de Israel era Deus. E o povo pega e vai a Samuel e diz: Samuel, dai-nos um rei. E há um perigo, irmãos, quando nós saímos do senhorio de Cristo. Há um perigo quando o crente ele quer sair desse governo teocrático, debaixo da vontade de Deus, e quer confiar no homem. O profeta diz: maldito o homem que confia no homem. Se fosse nos tempos de hoje, era maldito o homem que confia na sua vida aquisitiva. Maldito o homem que confia e põe sua confiança no plano de saúde. Maldito o homem que confia nas suas amizades. Maldito o homem que confia nos políticos. Maldito o homem que coloca sua vida à mercê de homens. Ei, mas o profeta continua dizendo: bendito é a nação que confia no Senhor. Ei, você que está escutando, não deixe de confiar no Senhor. Não saia debaixo da vontade de Deus, porque Deus ainda tem um plano em tua vida.
Glória a Deus. E aí o povo pede a Samuel rei. E Deus convoca Samuel e vai dar um rei de acordo com o coração do povo. E o rei que Deus escolhe de acordo com o coração do povo é o rei Saul. O texto diz que Saul era alto, era forte, era bonito, do jeito que o povo queria, porque era a vontade do povo. Muitas vezes nós temos vontade em nossa vida diferente da vontade de Deus. Cuidado, analisa segundo as escrituras se é a vontade de Deus. E Deus levanta aí Saul como rei. Quem sabe eles ficaram alegres. Agora sim, a gente vai fazer do nosso jeito. Mas nem sempre é do nosso jeito que funciona. Nem sempre é do nosso jeito que dá certo. Nem sempre é do nosso jeito que as coisas vão para frente. E aí Saul entra em uma decadência. Não era o rei que iria guiar o povo de Israel para a vitória, mas era o povo segundo o coração, era um rei segundo o coração do povo. E aí Israel começa a entrar em uma crise, e a crise que Israel entra não é uma crise somente moral, não é uma crise somente financeira, não é uma crise somente sentimental como uma depressão. Israel entra numa crise espiritual. E o que eu acho mais interessante, pastor, é que em meio à crise Deus ainda levanta seus profetas. Em meio à crise Deus ainda levanta homens e mulheres dispostos a viver o seu evangelho. Ei, Deus está levantando uma nação que quer servir a Deus de verdade. Mesmo em meio a muitos se conformando com este mundo, Deus levanta ainda outros que estão inconformados com este mundo. Glória a Deus. E aí, quando não tem jeito, Deus entra em ação com o povo. E vai a Samuel já velho e diz ter preparado outro rei. Um rei da tribo de Judá. E vai até a casa de Jessé, que eu acho interessante esse texto aqui no capítulo 17, no capítulo 16. Porque Samuel chega na casa de Jessé, faz uma janta, e estão todos os filhos de Jessé. E passam os filhos de Jessé e Samuel olha de acordo com a aparência. E nem sempre a aparência é tudo. Nem sempre gaiola bonita dá comer a passarinho, nem sempre. Cuidado com as aparências, a aparência não é tudo. Deus diz a Samuel: Samuel, o homem vê o que está diante dos seus olhos, mas eu, Senhor, vejo o coração. Deus, ele vê a ótica de Deus. A ótica divina é diferente da ótica humana. Porque na ótica humana, Davi era rejeitado por Deus. Na ótica divina, Davi era convidado por Deus. Na ótica humana, Davi era rejeitado. Na ótica divina, Davi era escolhido. Na ótica humana, Davi só servia para ser pastor de ovelha, profissão humilde. Mas na ótica divina, Davi tinha que ser rei, guiar o povo de Israel. Ei, Deus não vê do jeito que o homem vê. Deus, ele vê o coração. Deus, ele vê a essência. Em meio à crise, Deus está procurando homens e mulheres com essência. Glória a Deus. E aí, nessa situação, Deus escolhe a Davi. E aí o povo israelita entra em batalha com os filisteus, e entra o que a gente leu aqui. E Davi vinha trazer comer a seus irmãos. Os irmãos de Davi pertenciam ao exército de Israel. E o exército de Israel estava conformado perante Golias. Mesmo com armamento, mesmo com todas as técnicas, estavam parados com medo. Se fosse hoje em dia, mesmo com o doutorado em teologia, estavam parados com medo. Mesmo com forças, estavam parados com medo. E aí chega um inconformado. Deus está levantando inconformados esta noite.
Chega o inconformado e diz: o que é esse gigante filisteu, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Mas sempre há uma resistência, irmão. O irmão mais velho de Davi disse: cala a boca, homem. A gente está perdendo, cala a boca. Eles vão matar a gente, cala a boca. Sempre há uma resistência quando Deus levanta alguém. Sempre há uma resistência. Mas essa resistência não para o escolhido de Deus. Porque esse escolhido já está acostumado a derrubar leão e a urso. Esse escolhido mesmo em oculto está acostumado a derrubar gigantes. Porque muita gente te olha agora, mas não te olha em oculto. Porque é muito fácil você ser crente na igreja, mas uma coisa é ser crente na igreja, outra coisa é ser crente na escola. Uma coisa é ser crente na igreja, outra coisa é ser crente no trabalho, dentro do lar. Ei, uma coisa é ser crente na igreja, outra coisa é ser crente debaixo dos amigos, perto dos amigos mundanos. Mas no esconderijo do Altíssimo, Davi se escondia. Davi estava no anonimato, irmãos. Ninguém via Davi, ninguém tinha esperança em Davi. Mas ali estava nascendo um grande guerreiro escolhido por Deus. E o interessante é que Davi entra na batalha. E o texto que nós lemos diz o segredo de Davi em meio à batalha. Davi entra para disputar com o gigante só gritava. E Davi diz: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. O segredo de Davi aqui estava dizendo: gigante, tu vens a mim com artifícios mundanos, tu vens a mim com carro importado, com celular novo, com conhecimento desta terra, mas eu vou contra ti com conhecimento espiritual. O segredo da vitória do crente, irmãos, nesses últimos tempos, da mesma forma como nos tempos antigos, é estar em paz com Deus, é servir a Deus com sinceridade. Estamos passando por uma geração conformada, estamos passando por uma geração cabisbaixa. Eu falo isso porque eu faço parte também, eu vivencio isso, olhando, observando. Hoje em dia, muitos crentes não querem mais ser crentes, tem vergonha até dizer: eu sou crente. Não, eu sou gospel. Eu sou gospel, meu amigo. Você é crente, lavado e remido no Espírito Santo. Jesus Cristo te resgatou das garras de Satanás para você ser crente. Ei, Jesus Cristo te escolheu para fazer diferença em meio a uma geração. Não vos conformeis, não ficais da mesma forma. Ei, então usa o segredo de Davi, que era ser crente. Era estar armado, não só com armadura, não era a armadura de Saul, não, era a armadura do Espírito Santo. E há um mistério na armadura do Espírito Santo, irmãos, em Efésios capítulo de número 6. Efésios de número capítulo 6, eu queria ler com os irmãos. Efésios 6, capítulo 11. Que nos diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isso, ficais firmes. Estais, pois, cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, calçados os pés com a preparação do evangelho, tomando sobretudo o escudo da fé, ao quais podereis apagar os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e orando em todo o tempo, em súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica com todos
os santos. O segredo é estar aqui, irmãos, em meio à batalha do século 21, em meio à batalha do pós-modernismo. Nós não podemos nos abaixar, nos enfraquecer, temos que estar com a armadura de Deus. O crente tem que ser sim, sim, não, não. Não pode se conformar com a mentira. Tem que ser justo. Tem que calçar os pés com a preparação do evangelho. Onde o crente está, tem que dizer: Pai do Senhor, Deus te ama. Tem que estar evangelizando. Ei, e também tomar sobretudo o escudo da fé. O escudo, aqui Paulo estava preso numa prisão romana, sendo guardado pela guarda pretoriana. Era o golpe de elite da época. Aqueles homens davam a vida pelo prisioneiro. Eles não podiam deixar o prisioneiro escapar. Tanto é que lá, quando Paulo e Silas são presos, e Deus liberta, o carcereiro quer se matar, porque ele não era digno. E aqui a guarda pretoriana tinha um escudo que cobria todo o seu corpo, para que podereis apagar os dardos inflamados. Dardos inflamados são flechas, irmãos, com chamas na ponta. Foi lido hoje que nós não podemos perder a fé. E muitos de nós estamos perdendo a fé e o escudo vai diminuindo, irmãos. E daqui a pouco um dardo entra, penetra, e daqui a pouco o camarada não quer mais participar do conjunto, não quer vir para a escola dominical, não quer participar de nada mais, está morto, está ferido, está abatido. E o que eu acho interessante é que na palavra do bom samaritano, o bom samaritano encontra o ferido. E o bom samaritano está chegando em pessoas esta noite, em feridos, em decepcionados com a vida cristã, porque projetaram uma vida cristã ideal para eles, mas não foi a vontade de Deus, a vontade deles. E se feriram, estão à beira do caminho, mas o bom samaritano vem com azeite e com vinho. O vinho era um antisséptico para limpar, o azeite era para proteger, o anti-inflamatório. E a Bíblia diz lá em João, 1 de João capítulo 1, versículo 7, se nós andarmos na luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Ei, você chegou aqui como uma palmeira cortada. O que é palmeira cortada? A palmeira os irmãos conhecem, é aquela árvore que é para ornamentar prédios. Você a vista de longe, mas cortada ninguém vê mais. E o que é palmeira cortada? É quando você observava aquele homem sempre no conjunto e ele não está mais lá. Ele se entristeceu e se afastou. Ele ia para todo culto e ele não está mais. Ia para a escola dominical e não está mais. Virou palmeira cortada. Ei, deixa eu dizer a você que chegou aqui como palmeira cortada. O que está em Jó capítulo 14, versículos 7, 8, 9, que diz: porque há esperança para a árvore que for cortada. Ainda se renovará e não cessarão os seus frutos. Se envelhecer a terra de sua raiz e morrer o seu tronco em pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta. Oséias capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque alva será a vossa saída, e ele virá a vós como chuva seródia, como chuva que molha a terra. Ei, Deus está dizendo que hoje é noite de renovo para a tua vida. Ei, Deus vai te levantar hoje para fazer diferença. O que foi lido na leitura inicial é que nos últimos dias derramarei do meu espírito, mas não derramará para qualquer coisa, mas para que o aperfeiçoamento da igreja seja feita. Ei, Deus quer te levantar hoje como profeta em meio à geração incrédula, quer que você faça diferença. Eu agradeço essa rica oportunidade. Amém. Graças a Deus, né, irmãos, por esta palavra maravilhosa nesta noite, que o Senhor, Ele é o Deus, que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós